Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloísio, comigo, Eduardo Araújo e Maria de Fátima Miranda. Isso. Gente, ela está mais animada hoje. Hoje está. Graças a Deus. Hoje está transmitindo energia. Isso é bom, isso é bom. Então nós damos continuidade aqui ao estudo dessa obra, o que é o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 1, Pequena Conferência Espírita, e nós hoje damos início a um tópico que trata da loucura, suicídio e obsessão. Então, sobre esse tema, esse tópico, Kardec inicia colocando uma argumentação do visitante, que nos diz o seguinte: certas pessoas consideram as ideias espíritas como capazes de perturbar as faculdades mentais, pelo que acham prudente deter-lhes a propagação. Então, a argumentação é que as ideias espíritas perturbam as faculdades mentais. Então, sobre essa observação, essa colocação, Kardec faz a seguinte reflexão: deveis conhecer o provérbio: quem quer matar o cão, diz que o cão está danado. Então, é um provérbio popular que Kardec nos traz aqui. Não é, portanto, estranhável que os inimigos do Espiritismo procurem agarrar-se a todos os pretextos, como este lhes pareceu próprio, para despertar temores e susceptibilidades, empregam-no logo, conquanto não resista ao mais ligeiro exame. Ouvi, pois, a respeito dessa loucura o raciocínio de um louco. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes, a religião mesmo fornecem o seu contingente. A loucura, porém, de um certo estado patológico do cérebro, instrumento do pensamento, estando o instrumento desorganizado, o pensamento fica alterado. Então, Kardec faz essa primeira observação, que diz que esse argumento de que as ideias espíritas seriam capazes de perturbar as faculdades mentais, na realidade, ela busca despertar o medo e as susceptibilidades naqueles que passam a ver com receio essas manifestações ou essa interação entre os dois planos da vida. E ele argumenta que todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. E enumera aqui essas vertentes todas da ciência, as artes, a religião mesmo, que fornecem um contingente para isto. Continuando. Vamos lá. A loucura é, pois, um efeito consecutivo, cuja causa primária é uma predisposição orgânica que torna o cérebro mais ou menos acessível a certas impressões. E isto é tão real que encontrareis pessoas que pensam excessivamente e não ficam loucas, ao passo que outras enlouquecem sob o influxo da menor excitação. Existindo uma predisposição para a loucura, toma esta o caráter de preocupação principal,
que então se torna ideia fixa. Esta poderá ser a dos espíritos no indivíduo que dele se tenha ocupado, como poderá ser a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. É provável que o louco religioso se tivesse tornado um louco espírita, se o espiritismo fosse a sua preocupação dominante. Algum comentário? Isso aí é uma das armas, né, que os detratores sempre procuraram para atacar o espiritismo, é dizer que a prática, sobretudo da mediunidade, leva à loucura. Até porque a própria ciência clássica, né, a psiquiatria, ela tem os médios como esquizofrênicos. Se você chegar para qualquer médico, psiquiatra, sobretudo aqueles que têm um pensamento mais ateísta, materialista, e disser para ele que você escuta vozes ou vê espíritos, naturalmente, seu diagnóstico é esquizofrenia e você sairá de lá com a tarja preta. Né? Não há dúvida nenhuma de que isso vai acontecer, porque a maioria dos psiquiatras, no caso, eles não levam em consideração a mediunidade. Então, a pessoa que tem a mediunidade, ela seria tida como louca. O próprio Jesus seria um esquizofrênico para a psiquiatria clássica. E eu não estou aqui falando besteira, já que Jesus falava com mortos, entendeu? Tinha toda aquela situação. Chico Xavier, para a psiquiatria, era um esquizofrênico. Eu digo isso não de todos os psiquiatras, mas daqueles, né, que são a maioria, que pensam que nós somos só matéria. E, portanto, não teria sentido alguém dizer que ouve espírito, que conversa com espírito e que vê. Então, naturalmente, essa tese, até hoje, Kardec coloca isso aqui à época, e até hoje essa tese é aventada. Essa sua colocação é muito clara, certo, para todos nós, porque, em realidade, quando nós vemos tudo que ocorre apenas pelo aspecto da vida material, sem considerar que existe um espírito que está sempre conosco, essa argumentação toma corpo. Mas quando nós verificamos que nós somos espíritos e estamos cercados por uma multidão de outros que viveram aqui e não mais estão encarnados aqui junto de nós, começam a surgir outros pontos de vista que levam àquilo que a doutrina nos traz como um dos pontos fundamentais, um dos pilares da doutrina, que é a comunicação entre os dois planos da vida. Então, para que isto possa ocorrer e ser adotado, é necessário que nós raciocinemos como seres trinos, corpo, perispírito e espírito. Enquanto nós raciocinarmos apenas com a parte física, esta argumentação tomará corpo. Interessante que essa história de loucura é um detalhe assim, porque no caso o médium, a pessoa que está vivendo esse momento de ouvir vozes, de perceber vultos, coisas assim, se não tiver muita firmeza mental, termina achando que está louco mesmo, sabe? Porque todo mundo diz que aquilo é traço de loucura, você não estuda, não conhece nada, aí fica complicado. Vamos lá. É certo que um jornal disse que se contavam só em uma localidade da América, de cujo nome não me recordo, 4.000 casos de loucura espírita. Meu Deus, essa América está suspeita. Mas é também sabido que os nossos adversários têm a ideia fixa de se crerem os únicos dotados de razão. É uma esquisitice como outra qualquer. Para eles, nós somos todos dignos de um hospital de doidos. E, por consequência, os 4.000 espíritas da localidade em questão eram considerados como loucos. Imagina o Chico, né, o que sofreu. Dessa ideia, dessa espécie, os Estados Unidos contam centenas de milhares e todos os países do mundo um número ainda muito maior. Esse gracejo de mau gosto começa a não ter valor desde que tal moléstia vai invadindo as classes mais elevadas da sociedade. Falam muito do caso de Victor Hennequin,
Mas se esquecem que antes de se ocupar com os espíritos, ele já havia dado provas de excentricidade nas suas ideias. Se as mesas girantes não tivessem então aparecido, as quais, segundo um trocadilho bem espirituoso dos nossos adversários, lhe fizeram girar a cabeça, sua loucura teria seguido outro rumo. Eu digo, pois, que o Espiritismo não tem privilégio algum nesse sentido, mas vou ainda além. Afirmo que, bem compreendido, ele é um preservativo contra a loucura e o suicídio. E isso aqui é muito importante, né? Isso aqui é importante. Quantas pessoas que nós vemos, eu mesmo digo isso, né? Na minha profissão como psicólogo, já atendi pessoas com problemas sérios, emocionais, com quadro bem característico até de uma esquizofrenia, e diante do tratamento na casa espírita, do estudo, a pessoa foi readquirindo a lucidez. É impressionante isso. Então, o que Kardec fala aqui é extremamente real. É evidente que eu estou excetuando aqui casos de loucura de origem fisiológica, né? Quando o cérebro tem um dano. É diferente. Porque quando o cérebro já tem um dano, quando há lesão cerebral, aí não há como você recuperar isso, pelo menos por enquanto a nossa ciência ainda não tem essa condição. Mas não havendo lesão cerebral, sendo o transtorno mental de origem emocional, muitas vezes é a doutrina espírita, os tratamentos que a doutrina espírita oferece e, sobretudo, o conhecimento, através do estudo, que vai fazer com que a pessoa se liberte da loucura. Nós temos que... É aquele raciocínio que volta aqui à baila. Nós temos que nos entender como espíritos que estamos encarnados. Mas nós não deixamos de ser espíritos, lógico. O espírito é imortal. Então, o que ocorre na realidade, e que esse espírito é o ser pensante, é o ser inteligente da criação. Então, o nosso cérebro, é o veículo para que o espírito se manifeste no mundo onde nós estamos. O nosso corpo físico é um instrumento. Então, quando nós temos este veículo, esse cérebro com algum dano, a manifestação do espírito torna-se prejudicada. Não há dúvida, certo? Então, essa questão é muito interessante, porque não é o espírito que é louco, certo? Não é o cérebro que é louco, mas é a transição do pensamento do espírito para o mundo físico que se encontra prejudicado e deturpado por vezes. Então é o que nós temos aí. Se nós pegarmos um grande violinista e dermos a ele um violino com cordas a menos e desafinada, ele não vai conseguir realizar nenhuma obra a contento. É mais ou menos isso que nós raciocinamos em termos do pensamento do espírito. O músico continua sendo um virtuoso, mas o seu instrumento não lhe permite atuar dentro daquilo que nós já chamamos de normalidade. E tudo aquilo que destoa do que nós denominamos como normalidade, nós chamamos de loucura. Todo comportamento que é diferente dessa normalidade, nós denominamos de loucura. E vale lembrar que não é o espiritismo em situação nenhuma, independente da condição do cérebro da criatura, não é? Mas é o processo obsessivo que gera um estado tal. Eu lembro que o Dr. Bezerra fala isso. Não é o espiritismo que causa a loucura, mas existem processos obsessivos e aí a pessoa já vem com a predisposição por conta das suas relações do passado. Se fosse o espiritismo, só seríamos a loucura após a codificação, né? Ou a manifestação dos espíritos. Exatamente. O que tem que se ter atenção também, e que os dirigentes de casa espírita precisam estar atentos, né? Os dirigentes de grupo mediúnico, em relação, se você percebe que uma pessoa que buscou a casa espírita, ela já traz essa predisposição, e aí não é difícil você perceber isso, porque é uma questão comportamental, né? Você observando o comportamento da pessoa, a fala dela, você vai perceber que ela traz algum conflito de ordem emocional,
às vezes um transtorno até mais Sim. severo. Você não pode pegar essa pessoa e colocar numa reunião mediúnica. O bom senso diz isso. Então, não é a reunião mediúnica que provocou uma superexcitação cerebral e, de repente, um surto psicótico. É que a pessoa já tinha uma predisposição que era até bem evidenciada e o dirigente, às vezes, por desconhecimento, acreditava. Isso ocorria mais no passado. Ainda ocorre em algumas casas espíritas, mas são pouquíssimas. Porque antes era muito comum você chegar a uma casa espírita, eu escuto muito essas histórias, escutei muito essas histórias de falar assim, a pessoa está com um problema mediúnico, bota na mesa. Então você não conhecia aquela pessoa, você não sabia o que estava acontecendo. Simplesmente ela estava desequilibrada, ela dizia que via, que ouvia, que, enfim, algumas situações assim, não, bota na mesa. Hoje em dia, isso dificilmente vai acontecer, porque a pessoa entra na casa espírita e ela não é colocada na reunião mediúnica. Ela vai para uma reunião de tratamento, depois ela é encaminhada para a reunião de estudo sistematizado. Então, os dirigentes têm oportunidade de observar como é aquela pessoa, o que ela pensa, como é que ela se comporta. E aí, nesses casos, a pessoa ela é redirecionada para outras tarefas da casa espírita. Ela é convencida de que, olha, esse trabalho mediúnico não é adequado para você nesse momento, de uma forma bem delicada, para a pessoa não se sentir mal com a colocação, mas a casa espírita não tem só trabalho mediúnico. A casa espírita tem diversos trabalhos. E a pessoa é direcionada para uma outra tarefa e vai ficar feliz e vai ficar bem. Vai se sentir útil. Agora, você pegar uma pessoa que já tem essa predisposição que Kardec fala, orgânica de certa forma, porque há estudos, o próprio Jonas de Ângeles fala que tem sim um componente hereditário, na questão da esquizofrenia, por exemplo, tem um componente genético, a gente entende isso. Então, mas como é que você observa? Comportamento. Então, pelo comportamento, ao longo de 1 ano de estudo, 2 anos de estudo, você vai saber se a pessoa tem condições ou não de ingressar numa reunião mediúnica. Se ingressar de forma inadequada, existe sim a chance de você piorar o quadro daquela pessoa. O que nós estamos tentando ressaltar e colocar bem claro aqui é que não é a mediunidade, não é o fenômeno mediúnico que provoca a loucura, certo? Mas a loucura ela pode estar presente por alguma deturpação, vamos dizer assim, do veículo de manifestação do espírito, certo? Porque vai determinar comportamentos diferenciados que nós denominamos como sendo loucura. Agora, o que pode também ocorrer é esse desequilíbrio psíquico que pode vir a acontecer por várias razões. Uma delas é você ter esta possibilidade mediúnica e você, sem saber o que é, sem saber como se colocar, sem saber como trabalhar isto, isso venha a lhe causar algum problema. Então, por isso que é como o Eduardo acabou de falar. Quando da chegada à casa espírita de alguém que alega ou apresenta alguma dessas características, deve ser submetida a um tratamento, ao estudo, e depois, então, é que vai se inteirar da atividade mediúnica propriamente dita. Então, tudo isso é um processo, não é um momento, é um processo, né? Para que a pessoa saiba, entenda o que é, como se colocar diante daquilo que ela traz com ela, porque a mediunidade é um compromisso que é assumido antes da reencarnação, certo? É um compromisso espiritual, para que, através da mediunidade, o médium ou aquele indivíduo possa vir a trabalhar e a se desenvolver na prática do bem e de atividades úteis através de um veículo, de sendo um veículo para a espiritualidade. A gente chama de médium, é um intermediário entre os dois planos da vida. Então, o médium, ele não é aquele que cria por ele alguma coisa. Isto é da própria alma, do próprio espírito que está encarnado. Então, isso é que nós temos que entender.
como nós nos colocamos diante dessa manifestação mediúnica, certo? De alguém que está fora de uma condição de preparo para trabalhar com isso. Aproveitando a fala do Aloysio, né, aí nós vamos ao Livro dos Médiuns. Allan Kardec vai falar sobre a questão dos médiuns fascinados, dos médiuns subjugados, e isso é uma espécie de loucura, né? Porque o médium fascinado ele pode ter as atitudes mais excêntricas e absurdas e acreditar que são as mais verdadeiras e cristalinas, e no caso do médium subjugado, ele às vezes fica totalmente, como o próprio nome já diz, sob o jugo de determinadas entidades espirituais. Mas isso, a causa desta aparente loucura não estaria nem no organismo. Isso já é um processo de obsessão grave, né, que muitas vezes era confundido e colocado na conta da doutrina espírita. Sim. Que não é. A pessoa já traz um processo de obsessão extremamente grave, seja de fascinação ou subjugação, e é levada a uma casa espírita, e a casa está ali para atender, ajudar, auxiliar, e não ela se tornar a causa do problema. Esse processo de obsessão, ele não é exclusividade do espiritismo. Perfeito. Pode acontecer e ocorrer com qualquer um de nós, desde que nós nos submetamos, desde o início, a tendências, a vontades, a sugestões que nos são apresentadas e que vão se intensificando independente da religião. Independente da religião. E digo mais, isso aí. Até sendo ateu. Né? Até sendo ateu. Porque Dr. Bezerra de Menezes, ainda encarnado, ele publica um livro chamado A Loucura sob um Novo Prisma. Aliás, o filho de Dr. Bezerra foi acometido de um processo de obsessão extremamente violento e foi tido como louco, né? E foi internado como tal. Porque era um processo gravíssimo de subjugação. Então precisamos ficar atentos a isso. O Aloysio foi perfeito. Não é uma questão da doutrina espírita. A mediunidade, a obsessão é inerente ao ser humano. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas sempre tentaram colocar na conta do espiritismo. Sempre. Né? Porque o não entendimento, o não conhecimento nos leva a adotarmos hipóteses, a adotarmos caminhos que, no nosso entender, vão explicar determinados fenômenos que estão muito claramente colocados e explicados dentro da doutrina. Vamos lembrar que uma das questões que mais são citadas na codificação, no Livro dos Espíritos, é a influência dos espíritos nos nossos pensamentos e atos. Então, isto tudo poderá promover deturpações ou desequilíbrio mental daquele indivíduo que, por desconhecimento ou por uma falta de atenção nas coisas que lhe vêm como sugestões, passe a agir de uma maneira diferenciada que nós chamamos de loucura. Exatamente. E dito isto, né, passou rápido o tempo, estamos chegando aí ao final de mais um programa. Espero que as explicações tenham sido bastante claras, né, porque é um assunto muito importante. Tão importante é que a resposta de Allan Kardec aí é uma resposta longa. No próximo programa iremos retomar ainda com essa resposta de Allan Kardec sobre essa acusação, que à época era muito forte e hoje, ainda em alguns meios científicos e religiosos, não é tão diferente, de que a doutrina espírita e, sobretudo, a mediunidade leva à loucura. Kardec refuta isso de uma forma muito clara e categórica. Muita paz a todos, até semana que vem, se Deus quiser. Até a próxima, se Deus quiser, Ele há de querer. Muita paz, que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa
Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando aqui, eu e Bill Fabiano, meu parceiro, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, juntos mais uma vez. Isso, para mais um programa Luz na Penumbra. Estamos juntos aqui falando sobre a Revista Espírita, junho de 1859, Intervenção da Ciência no Espiritismo. Programa da semana passada, nossa, muito bom, né, Bill? A gente pôde falar bastante, conversar bastante. Muito bom. Trouxemos passagens importantes também acerca daquilo que a gente duvida, mas esquecemos que diante da nossa dúvida e da nossa incredulidade existe Deus, que sabe de todas as coisas, que sabe o momento certo de tudo vir à tona. Então a doutrina espírita chegou, não é isso? E está aí, novíssima. E a gente tem muita coisa ainda para aprender com o que temos agora aqui, com o que temos, que é o que é necessário para todos nós nesse momento, né, Bill? A gente, diante de tantas informações que nós temos aí através da codificação, e não só da codificação, mas nas obras auxiliares aí, que os espíritos nos trazem a todo instante, é muita coisa que a gente tem, né? Nossa. É que a gente vai desconstruir uma coisa. Não tem. Até eu ouvi uma vez no analisando, uma pessoa questionando ali, a Miranda falou, a gente não dá conta ainda do que está aí, né? Pois é. Como é que está desconstruída a codificação? Como é que a codificação está desatualizada? Que o tema era aí, a pessoa trouxe a desatualização da doutrina, enfim. Temos que respeitar também, óbvio, né? Mas a Miranda falou uma coisa muito interessante. A gente não dá conta do que está aí, pô. Não. Não deu tempo nem de desatualizar. Não deu. Que nós estamos o nosso processo de download está em que? Ainda está perto dos 100%? Não, né? Nossa, acho que não está nem 10, né? Nem completamos nem 10%. Ela que é a internet de escada ainda. Oh, meu Deus, Renato, é antiga, hein, Renato? Não lembro disso, Renato. Assim, eu lembro um pouquinho. Então, hoje a gente já está no 5G, né? Velocidades extremas. Né? Olha só, já melhorou. Analógico, a gente já está no analógico, né? Em termos espirituais, somos seres embrionários ainda. Exato. E a doutrina está trazendo luz pra gente. Com certeza. Então vamos nós, né, Bill? Telefone do Clube da Fraternidade, para você ficar aí ligado, com certeza. Vamos lá, é o 21, né? 3386-1422. Exatamente, Bill Fabiano. Então lá no site radioriodejaneiro.digital, vai lá na aba Clube da Fraternidade, clica lá, tem todas as informações. E dentro do site ali você tem também todas as possibilidades de ver as chaves Pix da Rádio Rio de Janeiro, tá bom? Exatamente. Então vamos lá, Bill. Allan Kardec continua dizendo assim, não há efeitos sem causa. Poderíamos parar aqui, porque aqui ele resume todo o capítulo, não é isso? Exatamente. Então, né? Mas não, ele bota uma vírgula e diz assim: e os mais vulgares efeitos podem colocar no caminho dos maiores problemas. Se Newton tivesse desprezado a queda de uma maçã, se Galvani houvesse repelido sua serva, tratando-a de louca e visionária, quando ela lhe falou das rãs que dançam no prato, talvez estivéssemos ainda procurando a admirável lei da gravidade e as fecundas propriedades da pilha. O fenômeno, que se designa sob o nome burlesco de dança das mesas, não é mais ridículo do que o da dança das rãs. E ele encerra, talvez, também, alguns desses segredos da natureza que revolucionam a humanidade, quando se lhes tem a chave. Além disso, eles se disseram, uma vez que tantas pessoas dele se ocupam, uma vez que homens sérios dele fizeram um estudo, é necessário que haja alguma coisa, uma ilusão, uma mania, se querendo, não pode ter esse caráter de generalidade. Ela pode seduzir um círculo, uma sociedade, mas não faz a volta ao mundo. Ele usa aqui de uma parábola, né? Para poder fazer entender, né? Que, olha, seduzir o mundo todo não vai. Né? Exatamente. Mas com a tua incredulidade, ou com a tua descrença, ou com
com a tua dúvida. Não vai acontecer isso, né, Bill? Porque outros seres, outros espíritos já estão preparados para absorver, né? Exatamente. Quando a coisa é consistente, né, há uma firmeza naquilo, uma consistência real, aí como Kardec coloca aqui, né, fará a volta ao mundo, ou seja, vai alcançar a todos. Sim. Quando é uma ideia minha, né, o que chamou a atenção de Kardec, né? Kardec diz lá, se não me engano, na introdução do Livro dos Espíritos, agora me fugiu aqui, mas eu acho que sim. O que chamou a atenção dele foi que a doutrina era 2 espíritos. Exato. E não do espírito. Não é do Bill Fabiano ou do Renato Souza. Era de um grupo, um agrupamento de espíritos. Aí chamou a atenção dele. Bom, se há um conjunto, né, Renato? Exato. E a gente vai buscar a unidade dentro desse conjunto, os espíritos convergem para a mesma razão, alguma coisa há de inteligente aí. Alguma coisa há para ser estudado. É uma ideia, eu tive uma ideia aqui, Renato, eu acho que aquele negócio ali, aparentemente, aquele cabo ali da internet, aparentemente é azul, mas eu acho que não é azul não, pode ser que ele seja um amarelo. Cara, é coisa bizarra, uma pessoa, ou um daltonismo meu, né, ou um problema de interpretação que eu tenho. Então, eu acho que para mergulhar numa ideia nova, né, Renato, numa coisa maciça e firme, a gente tem que entender que ela precisa ter não uma unidade, que não existe isso. Não, claro. Nem Jesus foi unânime, mas um grande número de pessoas, né, adeptas e pesquisando e duvidando, como nós fazemos aqui, gente. Não creiam vocês que a gente bate palma para tudo que está sendo dito aqui, não. A gente busca, né, Renato? Será que tem razão isso? A nossa própria razão, nosso próprio eu interior fala. Tem razão isso? Quantas vezes? A primeira vez que isso foi de trabalho mediúnico, eu tenho 30 anos, sei mais ou menos isso, que eu li, o primeiro livro foi Nosso Lar. Eu falei, aeróbus? Que diabo é isso, gente? Eu que já estava inserido na doutrina desde a minha infância, com a minha família toda espírita, eu falei, mas isso é meio, né? Nada a ver, como diriam meus filhos hoje, nada a ver isso, aeróbus, a gente volitando. Quer dizer, até para nós que estamos inseridos na doutrina, muitas coisas nos parecem estranhas. Hoje não, obviamente, a gente acredita piamente, mas o piamente sempre com o pé atrás, né? Porque qualquer coisa a gente pula para fora, pô. O que a gente tem que ter é noção do que a gente crê. O que eu creio? Eu creio na doutrina espírita, nas informações que os espíritos nos trazem. Ok, mas o que os espíritos estão nos trazendo? O Livro dos Médiuns é claro. Né? E o próprio João, né? Não acreditais em todos os espíritos, experimentais se os são os de Deus. Esse é o grande X da questão, né? Vamos experimentar os espíritos? Será que eles estão falando, o cara assinou aí como Dr. Bezerra, mas será que é Dr. Bezerra? Mas ele falou no final que do servidor humilde e paternal de sempre. Ok. Será que é Bezerra? Mas o que ele falou antes de finalizar? Sim. Que os espíritos sabem que Dr. Bezerra finaliza assim. Do servidor humilde e paternal. Mas se no meio da mensagem, né? Lá ele falou alguma coisa que distorce. Que não tem nada a ver. Certo, Renato? Certo. Como é que fica? Com certeza. A gente acredita no mínimo paternal ou acredita no cerne da informação, né? Sem dúvida, precisa verificar. É interessante, Bill, porque você pega assim, por exemplo, né? Você chega em Bordéus, né? Num trabalho lá e diz assim, pergunta assim, que é Deus? Aí vem um espírito e diz assim, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Aí você vai a Harvard, faz a mesma pergunta. Aí vem lá, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Um outro espírito. Você chega aqui na Ilha do Governador, não é? O Renato Souza. Pergunta lá assim, né, lá no trabalho, lá, que é Deus. Aí vem o espírito e diz assim, já o dissemos. No plural. Exatamente. Então, ele já está se dizendo que eu já sou um terceiro espírito que vou dizer para você, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Exatamente. Ele não disse, eu já te disse. Não, ele não falou já te disse, já o dissemos. Exatamente. Então, vários espíritos já responderam para ele. É preciso interpretar, né, Bill? Sim, com certeza. É preciso interpretar, isso é o que nos admira na doutrina espírita, é isso.
a ratificação que tem, sobretudo no Livro dos Espíritos, né? Que você lembrou muito bem, já o dissemos. E, às vezes, a inteligência suprema, ou causa primeira de todas as coisas, ou causa primária, o sentido é o mesmo. O Kardec estava se atentando ao cerne, né? Ao espírito da palavra. Não a palavra tem que ser exata. Se não for assim, não é. Kardec está... Né? Assim, não é engessado. Não. É causa primeira. Aí, se não for primária, eu não aceito. Não é assim. Causa primeira, que às vezes tem tradução ou idioma de um país determinado com palavras diferentes, mas o cerne da questão é aquilo ali que diz a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos? Então vamos ratificar como a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Tinha que ser uma pergunta impactante. Sim. Ele falou, opa, tá aqui a primeira pergunta. Vamos lá, anota aí. Eis aqui a primeira pergunta, obviamente inspirado, né? Sim, com certeza, sem dúvida. É interessante, é isso que a gente precisa ver, né, Bill? Exatamente. É isso que a gente precisa estar atento, né, a essas situações. A verdade. Porque você falou uma palavra super importante, que é a questão da verdade. No idioma, né, de Jesus, naquela ocasião, para você confirmar alguma coisa, você dizia, segundo a tradução, né, em verdade vos digo, pronto, você está ratificando. É a ratificação da verdade. É isso, né? Aqui, as coisas aconteceram da forma como o Bill colocou muito bem, não é? Se é primeiro, se é primária... Gente, vem em primeiro lugar de qualquer jeito, não é? E quando ele diz, já o dissemos, ele está dizendo, em verdade vos digo. Exatamente. Que é isso aí mesmo, tá? Que é o que os espíritos nobres falam. Se fosse eu, o Renato, falando para mim, eu já falei isso para você. Nós já falamos isso para você lá atrás, você não está entendendo? Espíritos sem paciência como nós faria isso, né, Renato? Sem dúvida, né? Então... Estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, junho de 1859, Intervenção da Ciência no Espiritismo, eu e ele. Bill Fabiano, juntos, sempre. Vamos dar continuidade, Bill, vamos lá. Eis, notadamente, que nos disse um sábio doutor médico, há pouco incrédulo e hoje adepto fervoroso. Aí ele vem dizendo, né, abre aspas, diz-se que seres invisíveis se comunicam. E por que não? Antes da invenção do microscópio, supunha-se a existência desses milhões de animálculos que causam tanto estrago na economia. Onde está a impossibilidade material de que há, no espaço, seres que escapam aos nossos sentidos? Teríamos, por acaso, a ridícula pretensão de tudo saber e dizer a Deus que não pode mais nos ensinar? Se esses seres invisíveis que nos cercam são inteligentes, por que não se comunicariam conosco? Se estão em relação com os homens, devem desempenhar um papel na destinação, nos acontecimentos, quem sabe? Talvez sejam uma das potências da natureza, uma dessas forças ocultas que não supunhamos, né, que o horizonte novo, isso abre ao pensamento. Que vasto campo de observação! A descoberta do mundo dos invisíveis seria bem outra coisa que a dos infinitamente pequenos. Isso seria mais do que uma descoberta, seria toda uma revolução nas ideias. Que luz pode dela jorrar? Quantas coisas misteriosas explicadas! Aqueles que nisso creem são lançados ao ridículo. Mas o que isso prova? Não ocorreu o mesmo com todas as grandes descobertas? Cristóvão Colombo não foi repelido, cumulado de desgostos, tratado de insensato? Essas ideias, se diz, são tão estranhas que a razão delas se recusa. Mas aquele que houvesse dito, há apenas meio século, que em alguns minutos se corresponderia de um lado do mundo ao outro, que em algumas horas se atravessaria a França, que com a fumaça de um pouco de água fervente um navio caminharia com o vento contrário, que se extrairia da água os meios de se iluminar e de se aquecer, se lhe teria dito, né, se lhe teria rido ao nariz, que um homem viesse propor um meio de iluminar toda Paris num ápice, com um único reservatório de uma substância invisível?
se o teria enviado a Charenton? É, pois, uma coisa mais prodigiosa que o espaço esteja povoado por seres pensantes, que, depois de viverem na Terra, deixaram seu envoltório material? Não se encontra neste fato a explicação de uma multidão de crenças que remontam à mais alta antiguidade? Não é uma confirmação da existência da alma, de sua individualidade depois da morte? Não é a prova da própria base da religião? Somente a religião não nos diz, senão vagamente, em que se tornam as almas, o espírito o define? Que podem a isso dizer os materialistas e os ateus? Que semelhantes coisas valem bem a pena de serem aprofundadas, fecha aspas. Olha aí, ao mesmo tempo em que ele coloca, parece até chamada de programa, né? Quantas vezes você, né? Parece até chamada de programa. Mas o parágrafo é muito interessante porque à medida em que ele coloca as perguntas, as indagações, ele dá as respostas, Bill. Interessante que nas próprias palavras muito bem elaboradas das perguntas ou das exclamações que ele fez aqui, não é? Sim. Ele dá as respostas, não é? Por que não é possível em todas essas situações, não é? Com certeza, ele colocou aqui várias descobertas aqui da ciência, né? Coisas que eram absurdas. E que nós citamos aqui, né? Exatamente. Em outros programas até. Em outros programas, o que nós temos em termos tecnológicos hoje, né? Para nós mesmos, nessa própria existência aqui, né? Se a gente fosse falar 30 anos atrás, né? Eu tô com 50, feito recentemente 50 anos, há 30, 40 anos atrás, ou com 10 anos de idade, eu me informar que 40 anos à frente eu iria falar com o Renato em tempo real através de vídeo, ou com uma pessoa que está lá no outro lado do planeta, eu acreditaria? Pô, esse cara é meio doidão, meio pancado, né? Então, para nós mesmos, nessa existência, é difícil a gente acreditar em algumas coisas, tirar do século XIX, né? E mais atrás também. Né? Então, tudo isso é uma questão de costume. O que hoje pra gente é comum, vamos olhar pra frente. O que virá pela frente daqui a 30, 40 anos, né, Renato? Se a gente ainda estiver por aqui. Sim, sim. Né? Os remédios, né? Os antibióticos, né? Todos os medicamentos. Gente, tanta coisa interessante, né? Hoje em dia nós temos tecidos que não precisam passar. Sim. Não é? Exato. O ferro lá em casa está descontinuado. Pois é. Que não precisam passar. Nossa, antigamente tudo tinha que ser muito bem passadinho, né? Enfim, nós temos... Quanta coisa mudou, quanta coisa evoluiu e a gente ainda está procurando felicidade, né? Então você coloca assim... Eu gosto muito de ver muitas longas, né? Muitas séries e até novelas de época. Sim. Eu gosto de ver as de época, eu gosto muito. Porque foi realmente uma época mais tranquila. Sim. Não é? Mais tranquila em vários sentidos. Mais lenta, né? Do mais que lenta, hoje. Né? Assim, dá saudade, claro que dá saudade, né? Sem dúvida, você andava, né? Longas distâncias a pé. Você fazia uma série de coisas com muita dificuldade, mandar uma carta, nossa, né? Esperava um mês para a carta chegar no endereço. Se fosse em outro país, então 3 meses. É verdade. Para a carta chegar, para você obter uma resposta de alguma situação. E hoje em dia, nossa, você manda uma mensagenzinha no aplicativo, né, no WhatsApp, pronto. Tempo real. Tempo real. A pessoa está lá na Austrália, está lá na Groenlândia. Sim. Dependendo das condições de internet. Sim. Você recebe a informação, né? A resposta na hora. Você falou muito bem, através de um link que você manda para A, B, C, D, E, todo mundo entra naquele link e vai para uma telinha. Exato. De onde quer que você esteja. Como as lives que nós fazemos todas as né? semanas, né? Todos reunidos de vários pontos diferentes. As próprias ondas da Rádio Rio de Janeiro, da emissora da Fraternidade, através da internet, alcançam Espanha, Portugal, Estados Unidos, nossa, o mundo afora, quiçá Marte, Júpiter, né, Bill? Sim. A gente lembra aqui que
Nós somos o espelho do plano astral. Aí quem leu, óbvio, né? Mas quem viu também o filme Nosso Lar, vê lá um dos ministros lá perguntando a André Luiz qual a tecnologia que ele ia querer usar. Se era antiga ou a mais atual, né? Mais moderna, né? Enfim, então a tecnologia que nós temos aqui hoje está muito aquém do que tem do outro lado, sim, né? Sim. Bem, só falar da questão da telepatia já diz tudo, né? Que isso nós alcançaremos também em breve, né? Alcançaremos essa questão telepática também, né? Nossa, sim. Vai ser o grande, né? A grande forma pela qual nós vamos nos comunicar com muito mais facilidade. Exatamente. Não que não exista, né, Bill? Já existe. Já existe. Com certeza, não é? Quando a gente pensa a mesma coisa, é uma telepatia. Né? Só que isso se tornará mais comum. Sem dúvida. Né? A gente chega em situações, às vezes você, num determinado dia, você recebe alguma informação de uma situação que estava sendo aguardada e você sai para os seus afazeres, não é? E quando você chega lá nos seus afazeres, vem a informação justamente daquilo que você teve de inspiração. Exato. De onde é que veio aquilo, não é? De onde é que veio aquilo? Alguém já veio te avisar, olha, está resolvido, não é? Olha, vai acontecer isso, olha, de alguma forma. Existe um intermédio, sem dúvida, mas, né, brevemente isso vai ser feito de uma forma bem mais fácil, de uma forma bem mais... democrática, né? Sim, rápida, né? Todos alcançarão isso também, não sabe quando exatamente será, mas será com certeza, né? Com certeza. Não vai dar tempo, Bill, da gente começar o outro parágrafo, que ele é muito grandinho. Vai não. Mas a gente podia falar um pouquinho da questão dos sonhos, né? Sim. Poderíamos falar um pouquinho disso, a emancipação da alma, né? A gente busca lá através das perguntas, a partir da pergunta número 400 no Livro dos Espíritos, né? Que ela é bastante clara, né? Como o corpo espiritual se desprende, né, no momento do sono ali, vai ter com outros espíritos, vai se encontrar com os seus afins, né? Eu até brinco, normalmente as pessoas vêm ter comigo, Bill, quantas eu preciso rezar Ave Maria, Pai Nosso, eu falei, cara, é o seu dia a dia que vai dizer. Exato. Não adianta você aloprar, meter o pé na jaca durante o dia e à noite você vai lá, vou rezar 10 Pai Nosso, tá tranquilo? Não tá tranquilo. Quando você quer ouvir a Rádio Rio de Janeiro através das ondas do AM, você sintoniza o quê? 1400. Não tem como você escutar a Rádio Rio de Janeiro botando 1200, 1300, 1400. Ou seja, é uma questão de sintonia. Então, os nossos sonhos, na verdade, ele foi criado para o descansar, né, do corpo físico, né, a questão do descanso ali, como o próprio codificação fala, e também para você ter com o seu espírito. Bom, o que eu fiz? O Renato é meu mentor. O que eu fiz hoje de ruim, Renato? O Renato vai conversar comigo, Bill, você podia ter ido por ali, podia ir pela esquerda, pela direita, mas você foi em frente, tudo bem, mas vamos fazer diferente amanhã. Você se utilizar daquilo ali para você buscar reorganizar as suas ideias, suas energias, mas não. Às vezes a gente vai para as farras, continua lá bebendo, fumando, fazendo um monte de coisa, e aí não dá certo, né, Renato? Sim, com certeza. A gente amanhece como? Cara, eu fui dormir para descansar, acordei moído, pior. O que houve comigo, meu Deus? Com certeza, né? Ao invés de ir a Havre, a Bordeaux, né, não? Exatamente. Pois é, por que não foi dar um passeiozinho lá na França, lá para rever lá os lugares por onde Kardec passou? Se for possível, acho que dá para ir, Bill, não dá? Não dá? Dá sim, não dá? Né? Dá sim pra gente ir lá ver, onde aconteceram algumas reuniões, onde aconteceram algumas situações. Vamos pedir, isso? Né? Vamos pedir essa... só você orar rogar, e pedir. Né? Vamos pedir, isso, né? ora, pede, faz a tua parte, não é isso? Exatamente. Então, o Chico pedia pro Emmanuel, me leva em tal lugar. Sim, né? Sim. Muitos relatos que ele dava nesse sentido, não é isso? Sim. E ele gostaria de ir em alguns lugares. Alguns não davam, né? Sim, E tem livros que dizem isso. Eu vou até aqui com você, daqui para lá... Daqui para lá... Daqui para lá não dá para ir mais não. Não dá para ir mais não, porque sabe como é que é? O negócio é bem diferente. É bem sutil. Né? A gente pode conversar um pouquinho sobre o lugar lá, mas não dá para ir lá não. Não dá mesmo. Até mesmo desdobrado. Boa lembrança, tem lugar, né? Boa lembrança. Sem dúvida. Até mesmo desdobrado a gente vai em alguns lugares que não podemos entrar. Exatamente. Vamos até a porta, né? Conforme já aconteceu comigo, mas eu não podia entrar. Pelo simples fato de eu ainda estar encarnado. Sim. Também, né? E por outras questões mais, sem dúvida nenhuma, né? Exatamente. Porque o Renato está
né, caminhando lentamente. Estamos caminhando, estamos aquém ainda, né? Bill, Enfim, acabou. Chegamos, né? Ao final de mais um programa Luz na Penumbra. Muita paz a todos, até o próximo programa. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.